Olá, tudo bom com vocês? Tô eu aqui de novo. Espero que dessa vez com um som melhor, mais alto, e para poder bater um papo. E o assunto que eu escolhi agora foi falar sobre esse ano de 2020, que é o ano do Sol. E o que significa ser o ano do Sol, né? É um ano com muita luz, com muita força, com muita inovação, com muitas coisas novas vindo aí, né, em favor da humanidade, em favor da terra, em favor da natureza. Mas ao mesmo tempo que o sol brilha forte, ele gera muito o quê? Gera muitas sombras. Então, o que são essas sombras? É tudo aquilo em mim que ainda não está equilibrado, que ainda precisa ser trabalhado, que ainda me tira do meu eixo. E todos nós temos o nosso lado sombra e o nosso lado luz, né? E esse lado sombra não é um lado que a gente tem que lutar contra ele, que ele tem que ser tirado, que ele tem que ser abatido da nossa vida. É um lado que quando eu olhar, quando eu compreender e quando eu conseguir equilibrá-lo, ele também vai me trazer muita força, muita luz, muita garra, né? Tem muito valor também esse lado sombra. A gente só precisa equilibrar um pouco ele, né? Então a gente vai ver, ao mesmo tempo que muita coisa boa se manifestando no mundo, também vai ver muito egoísmo, muito interesse pessoal, muito materialismo, né? Aquele que pensa só no próprio umbigo. Vai ficar muito claro as coisas, não vai dar mais para esconder, né? Debaixo do pano para disfarçar, porque o sol está aí para ver tudo com muita clareza. E por que eu estou falando desse lado sombra? Por que eu preciso olhar para esse lado sombra? Por que eu não posso enfiar ele ali debaixo do tapete e fingir que está tudo bem, que ele não existe e que vai ficar tudo bem? Tem que olhar para esse meu lado sombra, porque enquanto eu não olho para ele, eu não consigo me livrar desses meus pesos, dessas minhas sombras, dessas minhas dificuldades, né? Enquanto eu não olho e não sano, porque por que acontecem os problemas da nossa vida? Por que acontecem as dificuldades? Para que eu aprenda e dali prossiga melhor, me adequando melhor a como a vida é, a minha visão de mundo, para que eu siga melhor. Mas às vezes eu fico ali rodando, 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 em tristeza, em sofrimento e batendo a cabeça e não consigo sair dali. E o objetivo não é esse, não é ficar ali, né? É se perdendo em tristeza e em desânimo. O objetivo é aprender e prosseguir melhor. Então eu tenho que olhar, me entender para que eu possa dali, com aquele aprendizado, prosseguir melhor. E cada vez que eu olho para alguma sombra, que eu olho para alguma ferida, eu olho para algo que eu acho que me machucou, eu compreendo por que eu passei por aquilo e eu aprendo a lição, dali eu sigo mais forte, dali eu sigo melhor. Quando de novo eu passar por outra situação dessa, eu vou saber conduzir aquilo de uma maneira que não me leve a cair de novo. Eu vou conseguir passar bem por tudo aquilo. Por quê? Porque eu já entendi o que eu precisava entender daquilo tudo. Eu aprendi. Então, o objetivo sempre é uma lição, é um aprendizado, é nós estarmos melhor com nós mesmos. Então, é necessário que eu olhe para que eu me melhore, para que eu me cure. Então, conhecer todos esses lados. E esses lados estão nos nossos traumas, nas dificuldades que a gente teve, nos problemas que a gente passou na vida, né? Todos eles geram sombras, acabaram gerando sombras. E aí a gente precisa se livrar dessas sombras. Então, primeiro olhar, compreender, para que eu possa superar e seguir em frente bem, né? Em paz, tranquilo, pronto para um novo desafio, né? Dos trabalhos do terapeuta, o trabalho do terapeuta é nesse ajudar esse olhar para esse lado sombra, ajudar a olhar para os traumas, ajudar a olhar para os nossos pesos, entender
e de lá sair mais forte, de lá sair mais revitalizado, né? De lá sair com a certeza de que eu aprendi o que eu tinha que aprender para agora prosseguir no meu caminho. Então, muitas vezes a gente consegue passar por esse processo, fazer essa análise sozinhos, por nós mesmos, e às vezes não, porque às vezes é tanta coisa acumulada, é tanta sombra, tanta dor, tanto trauma, que aquilo acaba nos sufocando. E nesses momentos a gente precisa de auxílio, a gente precisa de ajuda. E não fique com vergonha, e não fique se achando que não merece essa ajuda. Merece sim. E é uma valorização de você mesmo quando você pede esse auxílio. Quando você conversa com um amigo que for, né? Com alguém para te escutar, para você desabafar. Com alguém que te faça, que te ajude a compreender tudo isso que você está passando e olhar de uma maneira diferente e ter uma visão às vezes diferente daquela que você não consegue sair dali, não consegue ver diferente, não consegue olhar por outro ângulo. Bom, agora que nós já entendemos que é necessário olhar para esse lado sombra, é necessário entender, é uma das etapas para que eu supere tudo isso, né? Não dá para sair da onde eu tô agora pro, ai, tá tudo bem, tô muito feliz, se a gente não passar por isso primeiro. É o caminho, né? Então, já que a gente já compreendeu isso, então não vamos fugir mais, né? Vamos olhar, vamos enfrentar com coragem, com determinação, com sinceridade, principalmente, de quem eu sou e do que eu sinto. Precisa de ajuda, pede ajuda. Precisa de um ombro amigo, pede o ombro amigo, solicita. Precisa conversar, converse, né? Precisa de um serviço mais especializado, procure, porque hoje em dia tem muitas técnicas por aí para trabalhar, tanto o lado físico, como o lado energético, como o lado espiritual, né? Tem várias técnicas. Nós fomos presenteados, vou dizer assim, pela espiritualidade, com muitas ferramentas para justamente ajudar nesse processo que a gente está passando de depuração e de uma nova orientação, uma nova forma de viver que a gente está passando agora. Então, se você está indo nessa direção de autoconhecimento, de ajuste, de autodescobrimento, de empoderamento, se informe, né? Se informe de tudo que está correndo por aí. Aprenda. Aprenda como se tratar, aprenda como se cuidar, aprenda quais são as coisas que te deixam bem, que te deixam feliz, que te deixam em harmonia. Faça essas coisas, dedique tempo para essas coisas, né? Não vá só pelo que o outro te coloca, vá pelo que você sente, pelo que você acha, pelo que você é. É aí que está o caminho mais certo. Confie no que você tem dentro de você. Tá bom? Então, essa foi a passeadinha que nós demos hoje sobre as nossas sombras. Tem muita coisa, tem muitas gavetas, digamos assim, em cada uma dessas partes. Mas era só uma conversa, uma pincelada geral. Eu espero que tenha ajudado de alguma maneira. Obrigada.